Olá, aqui quem fala é a professora Érica Priscila. Eu leciono a disciplina de Biologia na Escola de Ensino Médio Integral Vicente de Paulo da Costa. Estou preparando essa videoaula para os meus queridos alunos do primeiro ano. Nós vamos falar hoje sobre a citologia, que é a área da biologia que se dedica ao estudo das células. Mas o que vem a ser uma célula? Na verdade, para quem lembra, no início do ano letivo a gente falou sobre a célula quando nós estudamos as características gerais dos seres vivos. Só que essa história, ela se remete a um passado não tão distante, mas que necessita ser compreendido, né? Quando foi possível aos homens visualizarem um mundo que até então era desconhecido. E para se observar esse mundo invisível, se faz necessária a utilização de um aparelho que muitos de vocês já conhecem, chamado de microscópio. Alguns atribuem a invenção do microscópio ao cientista Galileu Galilei, mas não se tem tanta precisão quanto à origem desse equipamento. O certo é que houve, um homem de origem holandesa chamado de Anton van Leeuwenhoek, que ele viveu entre 1632 e 1723 e que ele trouxe muitas contribuições para a citologia, porque ele foi um dos primeiros a observar os micro-organismos que nós conhecemos hoje. O Anton van Leeuwenhoek, ele trabalhava com a confecção de tecidos, ele era alfaiate e para analisar a qualidade desses tecidos ele utilizava algumas lentes que eram de fabricação própria que permitiam a ele visualizar melhor as estruturas dos tecidos. Só que o Leeuwenhoek, ele também era um naturalista, ele gostava de observar e estudar a natureza. Então, em algumas situações, ele utilizava as suas lentes para estar examinando gotículas de água de alguma lagoa, de algum rio próximo à sua residência. E isso despertou muita curiosidade nele, quando ele começou a visualizar esses primeiros micro-organismos que eram, até então, desconhecidos. O poder de resolução, o poder de alcance do olho humano é de 0,1 milímetros, ou 100 micrômetros. Quando nós estudamos a célula, nós usamos essa escala de medida, essa unidade de medida, o micrômetro. O micrômetro é a milionésima parte do metro ou a milésima parte do milímetro. Como se você pegasse 1 milímetro, dividisse em 1000 pedacinhos e um pedacinho desse representa um micrômetro. As células humanas, células animais no geral, elas vão apresentar aí entre 10 e 20 micrômetros. Ou seja, se você pegar 1 milímetro e dividir em 1000 pedacinhos, de 10 a 20 pedacinhos desses, você tem aí o tamanho aproximado de uma célula animal. E o que vem a ser a célula? A célula é conhecida como a unidade básica, a unidade fundamental da vida. É aquela estrutura que delimita o funcionamento básico de um organismo. Então, disse no geral que para que se haja vida é necessário que se tenha células. Nós sabemos, pelo que já foi estudado em aulas anteriores, que existe um organismo que foge a essa regra, existe uma exceção. Nós estamos falando dos vírus, que são as únicas criaturas acelulares, são desprovidos de células. Os vírus não têm células, mas todo o restante de organismos que nós venhamos a considerar, eles são formados pelo menos por uma célula. Existem seres que têm uma única célula, e eles vão ser chamados de unicelulares, e existem seres que têm várias células, ou mais de uma célula, que vão ser chamados de multicelulares ou pluricelulares. É interessante a gente lembrar que existe uma teoria chamada de teoria celular, que ela foi elaborada por um botânico e por um zoólogo, de origem alemã. O botânico chamado de Matthias Leiden e o zoólogo chamado de Theodor Schivan. Para quem não sabe, o botânico é aquela pessoa que estuda a planta, e o zoólogo que estuda os animais. Eles elaboraram em uma certa parceria, mas ao mesmo tempo em estudos individualizados,
O Matias estudando as plantas e o Teodoro estudando os animais, eles perceberam que todas essas criaturas eram formadas por uma estrutura em comum, uma estrutura básica, a célula. Então, o primeiro ponto da teoria celular preconiza que todos os seres vivos eles são formados de células. A célula vem a ser a unidade, então, morfológica de todos os seres vivos, é a unidade que forma. O segundo ponto da teoria celular é que o funcionamento básico, o metabolismo, as reações químicas que acontecem para que garantam o funcionamento daquele ser vivo, dependem da estrutura funcional da sua célula. Então, a célula também vai ser designada como a unidade fisiológica dos seres vivos. E o terceiro e último ponto da teoria celular é que a célula ela só pode surgir a partir de uma célula pré-existente, né? Ela vem de uma célula que já existia antes e que passou por um processo de duplicação, por um processo de reprodução e que originou aí outra célula. Então, a célula unidade morfológica é a unidade fisiológica e todas as células surgem a partir de uma célula pré-existente. Dentro dessas células também nós vamos ter armazenado a informação genética, o material genético dos organismos. Na mesma época que o Anton von Leeuwenhoek estudava, né, tentando suprir sua curiosidade sobre os micro-organismos, observando essas criaturas com o uso dessas lentes, teve também um naturalista inglês de nome Robert Hooke, que ele observou um pedaço de cortiça, né, aquela capinha que recobre ali o tronco das árvores, aquela camada mais externa, aquela casca. E quando ele observou esse material numa lente, ele viu pequenos compartimentos, né, pequenos compartimentos ali vazios, a qual ele deu o nome de célula, que traduzindo para o português, significa aí célula, que é espaço vazio ou pequeno espaço, compartimento vazio. O que ele observou, na verdade, não eram células, mas espaço que outrora foi ocupado por uma célula viva, né? Ele só viu ali o esqueleto, a parede celular das células vegetais que um dia fizeram parte da cortiça, né? Da casca ali do tronco daquela árvore. Então, o Robert Hooke ele também é lembrado na área de citologia por ele ter feito essas observações e ter designado esse termo para a unidade morfofisiológica dos seres vivos, a unidade básica da vida, que nós chamamos de células. Já falei para vocês que nós classificamos seres vivos em unicelulares ou multicelulares, de acordo com a quantidade de células pelas quais eles são formados. Existe também uma outra divisão que vai obedecer o critério de organização da célula. A célula pode ser procarionte ou eucarionte quando nós analisamos a sua organização interna. As células procariontes são células mais simples. Na verdade, esse nome procarionte, né, ele tem uma origem que nos remete a uma ideia de estrutura primitiva, uma estrutura mais simples em relação à presença de uma estrutura diferenciada chamada de núcleo. Então, o organismo que é procarionte, ele é primitivo nesse aspecto e ele não vai apresentar um núcleo. Portanto, nos seres chamados de procariontes, que tem uma célula mais simples estruturalmente falando, o material genético, o DNA, vai estar disperso no espaço interno da célula, que é chamado de citoplasma. Já nas células que nós designamos de células eucariontes, que são células mais complexas estruturalmente, são células mais organizadas, nós vamos evidenciar a presença dessa estrutura diferenciada, que tem aí como função básica armazenar, abrigar o material genético daquele organismo. O núcleo, eu de verdadeiro, e carion é uma referência à carioteca, a membrana que forma, né, que recobre o núcleo da célula. Então, os seres eucariontes têm uma célula com um núcleo diferenciado e os seres procariontes vão apresentar uma célula mais simples, onde o seu DNA, o seu material genético, vai estar solto
no citoplasma dessa célula, vai estar disperso aqui no espaço interno dessa célula. Já o eucarionte, ele apresenta um núcleo bem individualizado, um núcleo bem evidenciado para abrigar o seu material genético. Para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento, nós falamos de um modo geral que existem apenas 2 grupos de organismos que vão ser classificados como procariontes: bactérias e árqueas. São grandes domínios que nós vamos estudar melhor quando falarmos de classificação biológica, no segundo ano do ensino médio. Tem o domínio bactéria e tem o domínio árquea. E esses 2 domínios biológicos, eles são constituídos de células procariontes. Ambos são organismos unicelulares, formados de uma só célula, e essa célula vai ter uma estrutura procarionte, uma estrutura mais simples, mais rudimentar. Já o outro domínio biológico, um grande domínio chamado de domínio eucário, ele vai abranger aí todos os seres que apresentam células eucariontes, células que têm um núcleo bem evidenciado. Aqui vai entrar plantas, algas, protozoários, fungos, animais, todos esses organismos e o ser humano apresentando aí uma célula eucarionte, um núcleo bem evidenciado, abrigando o seu DNA, o seu material genético. De modo geral, a gente diz que a célula eucarionte, a célula que tem esse núcleo bem evidenciado, ela apresenta 3 partes básicas. A primeira parte é aquela parte que vai delimitar, que vai separar o conteúdo interno da célula do ambiente externo. Essa película que recobre toda a estrutura da célula, nós damos o nome de membrana plasmática ou membrana celular. A membrana plasmática ela é uma bicamada, uma camada dupla de lipoproteínas. É uma camada lipoproteica, é feita de lipídios, gorduras e proteínas associadas. O espaço interno da célula, que basicamente compreende essa distância da membrana até o núcleo da célula, e que vai ser preenchido por várias outras estruturas aqui na célula eucarionte, ele é chamado de citoplasma. O citoplasma é esse espaço interno. E a estrutura central que nós já vimos, que falamos agora há pouco, o núcleo, que vai abrigar o material genético desse indivíduo. Ainda entre as células eucariontes, nós podemos destacar algumas diferenças quando nós comparamos a célula de um animal e a célula de um vegetal. Quando nós comparamos uma célula humana e a célula de uma planta, por exemplo, nós vamos destacar algumas diferenças básicas na estrutura dessas células que ambas são eucariontes, ambas são bem organizadas. Existem algumas diferenças que são bem notáveis. Na célula vegetal, por exemplo, nós vamos ter aqui uma estrutura acessória ao redor da membrana plasmática, uma estrutura que vai conferir mais rigidez, uma capacidade maior de sustentação e proteção para a célula vegetal, que é chamada de parede celular. A parede celular das plantas ela é composta por um polissacarídeo, um carboidrato muito abundante na natureza, chamado de celulose. Outro detalhe aqui na célula das plantas é a presença de uma grande bolsa, essa bolsa aqui que vai armazenar líquido e que vai fazer uma regulação osmótica dessa célula, que vai controlar o volume de água na célula e que também vai fornecer ali sais minerais e micronutrientes, conforme a necessidade dessa estrutura, chamada de vacúolo. Isso aqui não está presente na célula animal. Nós não vemos essas 2 estruturas na célula animal. E além disso, como nós já sabemos, as células das plantas elas são autossuficientes em relação à sua nutrição. As células das plantas são capazes de realizar um processo bioquímico chamado de fotossíntese, no qual a energia luminosa proveniente do Sol ela vai ser convertida em energia química, vai ser transformada em matéria orgânica. E as estruturas responsáveis pelo processo da fotossíntese são os cloroplastos, que também estão ausentes na célula animal. A célula animal é uma célula heterotrófica, que não tem essa autossuficiência em relação à sua nutrição, à sua alimentação.
Os cloroplastos, eles recebem esse nome porque eles armazenam um pigmento que reflete a cor verde, chamado de clorofila. E aqui na célula animal, diferente da célula vegetal que tem essas estruturas, né? A célula animal não apresenta parede celular, não apresenta vacúolo, não apresenta cloroplastos, mas apresenta uma estrutura relacionada com o processo de divisão celular, que são os centríolos, e esses aqui eles estão ausentes na célula vegetal. Eu tenho aqui um modelo didático, né, que foi confeccionado por uma estagiária que me acompanhou há um tempo atrás na escola, né? Ela fazia sua faculdade no Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú, e ela doou esse material para o nosso laboratório, um modelo didático de uma célula vegetal, confeccionada a partir de uma caixinha de pizza. Nós vemos aqui a estrutura da parede celular, o núcleo da célula, né? As outras estruturas, as outras organelas que compõem uma célula eucarionte, como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, os ribossomos, as mitocôndrias, né? Nós vamos estudar melhor as funções dessas estruturas mais à frente. E a gente vê aqui a presença do vacúolo, dos cloroplastos e da parede, que são estruturas aí acessórias presentes na célula vegetal, mas que estão ausentes na célula animal. Os alunos do primeiro ano que fazem a eletiva de práticas laboratoriais de biologia já aprenderam comigo como manusear o microscópio, como preparar lâminas para observação. Então, para quem tem curiosidade, para quem tem um interesse nessa área de citologia, eu também recomendo que você se matricule na nossa eletiva para que você possa aprender e conhecer melhor desse mundo, tá bom? Então era isso, eu agradeço a atenção de vocês e até mais. Um abraço.